a sua colheita será com alegria, a sua colheita será com gratidão, com louvores, com cânticos, ou seja, com cânticos nos seus lábios, com louvores de alegria nos seus lábios. Mas você tem que crer, E nós estamos vivendo um tempo que a violência doméstica não é algo só que acontece com as pessoas que não são cristãs. A violência doméstica não só acontece com pessoas que não têm fé em nada. Não! A violência doméstica, ela acontece em todos os âmbitos. Acontece também no meio do povo de Deus. E não só acontece por maridos, homens, ou pais, ou tios, ou irmãos, porque a violência doméstica tem todas essas pessoas envolvidas muitas vezes, e a violência, ela também é gerada em lares cristãos, principalmente a violência psicológica, em lares onde as pessoas professam fé em Cristo, pastores que são coniventes, porque na omissão, a conivência. Se eu não compactuo com a violência, então eu não vou aceitar que nenhum membro que esteja sobre os meus cuidados gere violência dentro da sua casa. E muitos homens, viu? Muitos homens que estão por trás dos púlpitos, que estão a liderança de grupos, de redes, de grupos de trabalho, enfim, à frente de trabalhos, são responsáveis por violência psicológica, tratam mal suas mulheres, tratam mal os seus filhos, tratam mal seus pais, tratam mal aqueles que moram no mesmo ambiente. Isso é violência doméstica, violência financeira, violência patrimonial, negam recursos, deixam suas famílias passar privações. Isso é violência, e é de um povo que se diz povo de Deus, e ainda diz, não, mas Deus é comigo, Deus ouve a minha oração. Eu sinto muito, você é hipócrita, você é raça de víbora, você é sepulcro caiado. Então, se você se diz cristão, avalie a sua conduta, avalie o seu comportamento na sua casa, na sua família, mesmo porque cada um vai prestar conta da sua própria vida. Você não vai prestar conta da vida da sua mulher, você vai prestar conta da sua vida. Você, mulher, você que sofre violência doméstica, você que sofre, sabe, aquele homem que em casa, ele comete abuso, te obriga a determinadas coisas. Gente, isso é tão sério que tem mulheres que são estupradas nas suas camas de noite por seus esposos, porque eles acham que, porque o corpo, a Bíblia diz que o corpo do homem é da mulher e o corpo da mulher é do homem, então eles acham que tem direito de fazer isso. Não foi isso que Jesus estava ensinando, não foi isso que Deus estava ensinando, não. Então, muitas vezes os homens estão escondendo o que tem de mais, assim, podre dentro de si. O que carrega de mais ruim dentro de si, se escondendo atrás de uma religião, de uma religiosidade, se escondendo atrás. Não, mas é porque eu sou. Nós não somos nada. Sem o Senhor, nós não somos nada. Então, eu não sei por que eu estou falando essas coisas hoje, mas Deus colocou no meu coração e eu estou falando. Porque tudo que Deus coloca na minha boca para falar, eu falo. Não é? Então, o que é que acontece? Tem muitas mulheres dentro de igrejas sendo oprimidas, opressas por seus cônjuges. Pior, tem muitas mulheres sendo oprimidas por seus líderes, que muitas vezes sabem que a mulher está sendo espancada, sabem que a mulher está sendo judiada, não tem coragem de ir lá dizer para o camarada, ou você para ou a gente vai para a delegacia. Ah, mas tem que perdoar, tá certo, ela te perdoa, mas a gente vai para a delegacia assim mesmo, não é? Então nós não podemos mais viver como se isso não fosse realidade, como se isso não fosse verdade. E eu só estou falando da violência doméstica
quando está se tratando aqui da violência contra a mulher, mas tem muitos homens e até mulheres que agridem os seus filhos, que maltratam os seus filhos. É violência doméstica também. É violência doméstica também. Pessoas que, pelo amor de Deus, não tem nenhum pingo de respeito. A palavra do Senhor diz que nós devemos honrar nossos pais. E aí vem 2 princípios: para que seus dias na terra seja prolongado e para tudo que você vier a fazer, você seja bem sucedido. E tem filhos que fazem violência doméstica contra os seus pais, porque afligem os seus pais. Tem filhos que são terríveis e não dizem que são cristãos. Então a violência doméstica não é apenas direcionada para a mulher, embora ela seja o maior alvo desta violência. Mas a violência doméstica, ela tem vários agentes dentro de uma casa. O agente agressor pode ser um pai, uma mãe, um filho, uma tia, um tio. Sabia disso? Pois é, porque violência doméstica, não é violência doméstica, é toda a violência que acontece dentro de casa, dentro dos nossos lares, aonde deve ser o lugar de paz, deve ser o lugar de harmonia, deve ser o lugar aonde nós possamos se sentir seguros. E quantos não estão se sentindo? Quantas mulheres, quantas crianças? Porque, infelizmente, tem gente que às vezes diz assim: pastora, a senhora não gosta de homem? Claro que gosto. Tanto é que eu casei 3 vezes, gente. Pelo amor de Deus. Eu não sou inimiga de homem, não. Sou inimiga do mal. Sou inimiga das coisas que são ruins. Sim, gente, de fazer um adeno aqui. Fui casada antes de entregar a vida para Jesus Cristo, tá, gente? Senão vai dizer: opa, como assim? Deve explicar, né? Senão vai dizer: opa, como assim? Porque, apesar de entender o divórcio, eu não sou a favor do divórcio. Apesar de entender os casos, porque, como eu disse, Deus, Ele não escolhe cônjuges para ninguém. Somos nós que escolhemos. A decisão é nossa. Mas, quando segue ali os princípios, o Senhor vai abençoando e as coisas vão crescendo, vai avançando segundo a vontade dEle. Mas quando não, então eu entendo os divórcios. Eu entendo, embora eu não seja a favor de divórcio, não é? Porque eu acredito que um casamento é para ser bênção, um casamento é para ser maravilhoso, um casamento é para ser complemento de um com o outro, porque a palavra diz que se juntará o homem com uma mulher e fará com ela uma só carne. Então é assim, como é muito, né? É muito para minha cabeça. Quem é que faz isso? Pois espiritualmente é isso. Quando um homem bate numa mulher, ele está batendo de si mesmo. Vai trazer consequências. Então, para vocês que estão me ouvindo hoje, creia no Senhor Jesus. Creia. Faça suas orações. Busque limpar seu coração. Mas também faça o que precisa ser feito. Precisa ser falado, sim. Tem muita mulher que fica calada. Por quê? Porque ele ameaça a família. Porque ele não fala, porque, vou criar... Nós vamos falar sobre isso daqui a pouquinho. Para não criar filhos sem pais. Mas quantas consequências terríveis traz estas decisões. E não tem nada a ver com Deus. São decisões que tomamos simplesmente porque muitas vezes nós estamos vendo por um prisma que não é o certo, não é o correto, não é o melhor para nós. Então, que no dia de hoje, que a sua esperança, que você que tem chorado, você que tem vivido estes momentos difíceis, creia que toda semente, ela traz seus frutos. Lance boas sementes, faça o que é certo, que você vai desfrutar do melhor desta terra. E não tenha medo. Se você crê em Deus, não tenha medo. Você crê em Jesus Cristo, não tenha medo.
porque o Senhor, Ele é poderoso para colocar todas as coisas erradas no lugar certo. Tudo que é errado nas nossas vidas, quando nós cremos no Senhor, Ele nos ajuda a colocar no lugar certo. Então, a seu tempo, você vai colher estes frutos. E eu creio que em nome de Jesus, seja com muita alegria, porque tenho tempo de chorar, mas também tenho tempo de rir. Tenho tempo de rir, não é não, Dani? Não é? Glória a Deus, Deus é bom. Então, gente, nós vamos entrar aqui no intervalo. Por que nós vamos entrar logo no intervalo? Porque quando eu sentar nesta cadeira e começar a conversar com ela, não é? Vocês sabem que aí a conversa 1 hora é mesmo que nada pra gente. Vai passar rapidinho, né não, meu amor? E daqui a pouco ela cumprimenta vocês e fala com todos vocês. Então, daqui a pouquinho a gente volta. Medo e ameaças. Eu me senti uma pessoa inválida. Uma pessoa triste que não tinha vontade de viver. Que ia me matar, que matava meus filhos, que matava minha mãe, meu irmão. Sempre colocava alguma coisa da família. O que me dava força era meus filhos. Saber que eles precisavam de mim. A vida de hoje é aquela pessoa alegre, contente, brincalhona, fala com todo mundo. A denúncia, ela é feita para 180. Liga, denuncie. Não aguento mais sofrer violência. em um só lugar. No supermercado vamos encontrar. Se a feira acabou, eu vou renovar meu supermercado pra economizar. Vamos lá pra comprar. E eu me sinto bem. Em meu supermercado vem você também. Tem facilidade para pagar, entrega em domicílio. Vamos pra lá. Eu me sinto bem. Em meu supermercado vem você também. Tem facilidade para pagar, entrega em domicílio. Vamos pra lá. Me
Então você precisa conhecer a Up Fibra. Up Fibra oferece internet de alta velocidade, atendimento rápido e de excelência. Nossos profissionais estão prontos para te atender em Bahia, Lucena, Itapororoca e Santa Rita. Na Up Fibra você tem velocidade de sobra para trabalhar ou para se divertir com sua família. E tudo isso com planos que cabem no seu bolso. Vem para a Up Fibra e dê um up na sua vida. A Câmara Municipal de Lucena é composta por 9 vereadores eleitos com a missão de representar a população em suas necessidades coletivas e elaborar as leis que garantam a promoção da segurança, educação, saúde e da vida com dignidade. O vereador é o representante político mais próximo do povo, diariamente em contato com as comunidades e interagindo com elas na busca de soluções para os problemas. A Câmara é a Casa do Povo. Conheça a Câmara Municipal de Lucena acessando www.cmlucena.pb.gov.br. Câmara Municipal de Lucena, Casa Sebastião Avelino Carvalho. Olá, meus amigos. Meu nome é Alexandre, sou pastor e enfermeiro há 12 anos, formado pela Universidade Plínio Leite de Niterói, Rio de Janeiro, e atualmente resido aqui em Mamanguape, na Paraíba. Passando aqui para trazer uma excelente notícia a vocês. Você já ouviu falar no óleo de avestruz da Amazon Nutrition? É o suplemento mais completo em ômegas do mundo, 100% natural, sem contraindicação A e com registro na Anvisa. Ajuda a combater várias doenças: pressão alta, diabetes, colesterol alto, dores no corpo, problemas de circulação, memória e muito mais. Ele está no mercado brasileiro há mais de 10 anos e também em outros países, como os Estados Unidos. Diariamente, ele é anunciado por várias rádios de todo o Brasil, através do programa Evangelizar é Preciso, do padre Reginaldo Manzotti e também pela TV Aparecida. A excelente notícia é que ele já chegou aqui no estado da Paraíba. Já estamos em todas as cidades aqui do Vale e em algumas cidades do Brejo Paraibano. E como representante exclusivo de todo o estado da Paraíba, tenho a missão de levar até vocês o óleo de avestruz, levando assim saúde e qualidade de vida. Meu contato está na tela. Ligue-nos, entre em contato conosco e consulte qual a cidade ou loja de produtos naturais da sua cidade que vende o óleo original. É a Amazon Nutrition, laboratório original do óleo de avestruz, levando saúde até vocês. Recuse imitação. Óleo de avestruz, quem usa tem saúde. Oi, gente, voltamos, né? Linda. Dani tá linda hoje, não tá, gente? Maravilhosa. Vamos Obrigada, pastora. Pessoas que Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Eu acho que a gente tá nessa aqui, viu, Dani? Tá. Isso, a gente tá aqui. Né? É, viu? Linda, maravilhosa. Dani, então é assim, gente, na semana passada ela vinha
E como eu disse, ela teve um problema, não foi? Por causa de remédio, que deu uma reação alérgica, né? Eu estava quase sem falar, aí não dava para vir. E foi, né? Sem falar, com toda essa boniteza, sem falar, não ia adiantar nada, né? Precisa estar aqui, mas falando. Porque a gente precisa de mulheres que falem, né? Para ficar bonita na foto. Sim. Não, a gente precisa de mulheres que tenham voz. Que as mulheres precisam ter voz em todas as áreas, não é verdade? Sim, e precisam, às vezes elas querem ter, mas não sabem como usar, né? Exatamente. E o programa aqui serve para isso, para ensinar, trazer conhecimento e ensinar como a gente colocar a nossa voz para funcionar, entrar em ação, né? Não é isso? Não é isso? Porque é bem isso, sabe? Agora há pouco, quando eu estava falando sobre a palavra, aí eu saí aqui, porque eu marquei aqui. Quando eu estava falando sobre, eu falo assim, para mudar, a gente precisa mudar nosso pensamento, muda nosso sentimento, muda nosso pensamento, para mudar nossas atitudes. Não é agora há pouco, gente, a gente estava conversando e falando assim, que a mulher sábia edifica a sua casa. Mas isso não significa que a mulher sábia é o saco de pancada. A mulher sábia, ela tem que aguentar tudo, suportar tudo, quietinha, caladinha. Não é assim, não. Mas não é assim mesmo. Porque a mulher, ela tem que ter entendimento, sabedoria, para se posicionar dentro da sua casa. Porque o seu lar é seu território. O seu lar, a casa, então justamente a mulher sábia edifica a sua casa. Ela tem que ter postura dentro de casa para a casa dela subir direito. Uma mulher que sofre violência doméstica, onde essa coitada, pelo amor de Deus, pode nem abrir a boca? E é interessante, né, quando fala em edificar, né, porque a gente só edifica aquilo que está construído. Exatamente. E há um peso muito grande que coloca na mulher de que edificar é construir, manter, fazer tudo, né? Não, e aí vem outro versículo que diz que o homem prudente constrói sobre a rocha, né? Então, o papel de construir é do homem, né? O homem constrói e a mulher edifica. Mas estão querendo que a mulher construa, edifique, faça tudo e ainda descer o pau. Ela ainda tem que comprar o terreno. E muitas vezes, depois que compra o terreno, constrói, edifica, aí o camarada vai e faz, tchau, que eu não quero mais você, né? Pois essas coisas que nós precisamos, sabe? Dani é sempre muito bom, eu já convidei ela para estar sempre aqui comigo no programa, para que a gente possa conversar sobre estas coisas, porque quantas coisas, essas atitudes, quantos transtornos, quantas doenças, quantos males traz para a vida das mulheres, né? Mas hoje nós viemos aqui para falar a respeito de mitos. Mitos são mentiras. Mitos são coisas criadas, não é? Eu não estou falando nem de ninguém. Eu estou falando que mito é algo que as pessoas criam a respeito de alguma coisa. Não é? E na violência doméstica existem muitos mitos, não é verdade? Sim, existem. E estes mitos acabam com a vida da mulherada, né? Então, hoje, nós vamos falar sobre mitos de violência doméstica. A senhora fala aí o mito e a gente conversa. Isso, muito bem. Então, vamos lá. Primeiro mito, esse aqui já começa por ele. Acelera o nosso coração. Já dá logo As mulheres apanham porque gostam ou provocam. Ai, meu Deus do céu. Não, mas eu só bati nela porque ela me provocou. Não, eu não sou violento de jeito nenhum. Eu só bati porque ela me provocou. Mas ela me provocou. Mas sabe que aí eu acho que ela gosta de apanhar. Não, ela só pode gostar de apanhar
Tá vendo fulana? Fulana apanha do marido todo dia. Não sai de lá, não deixa ele de jeito nenhum. Porque ela gosta de apanhar, porque ela é safada, ela gosta de apanhar. Não é assim? É desse jeito. Pois é. E é um gente. mito muito antigo, né? É. Porque quando eu era criança eu já via, já ouvia isso. E termina que isso se torna uma verdade na vida das pessoas que não têm conhecimento, né? A senhora falou aí de crescer em entendimento, tudinho, né? Em fé, esperança, tudo, mas a gente também tem na palavra que diz que a gente precisa crescer em conhecimento. E infelizmente, as mulheres já desde criança, né? Já vem aquele padrão de que mulher tem que ficar em casa. Não, as meninas têm que lavar a louça, tem que aprender a cuidar do lar, tem que cuidar dos irmãos, né? Que isso já gera uma violência contra aquela menina, porque ela não tem estrutura para tudo isso, aí coloca precocemente para uma vida adulta. E aí é como a pastora falou no início, né? Bem falado. Violência doméstica não é só contra a mulher, ela é uma das principais vítimas. Sim. Mas as crianças sofrem muito com isso também. E aí elas, desde criança, vendo suas mães viverem nessa situação, elas aprendem que é normal. E acaba passando pelas mesmas situações, acreditando que é assim mesmo. Exatamente. Não tem como mudar. É a realidade. Normalizar as coisas. Vai se normalizando. Não, mas é assim mesmo. Mas é assim mesmo. Né? E isso, gente, não é verdade. Mulher não apanha porque gosta. E mulher também não apanha porque provoca. Porque a mulher que apanha, né? Primeiro, vamos falar da mulher que apanha? Vamos falar do homem que bate? Exato. Vamos falar do agressor? E assim, pastora, desculpa interromper. A gente fala apanha porque é o que as pessoas entendem como violência. Mas, como a pastora já falou, né, que existem outros tipos de violência. O apanhar é porque é o mito que as pessoas mais conhecem. Sim. Ninguém fala assim, fulana passa necessidade dentro de casa, não tem uma boa alimentação, as crianças vivem doentes porque não tem alimentação. Ela está vivendo uma violência patrimonial. Com certeza. Mas as pessoas acham que apanhar, ficar com o olho roxo é que é uma violência. É verdade. Infelizmente, né? Existem muitas. E é assim, sempre. Nenhuma mulher gosta de apanhar. E aqui, não é esse mito de que apanham porque gostam ou provocam. Gente, pelo amor de Deus, já pensou se a gente, no nosso dia a dia, a gente saísse batendo em todo mundo que provoca a gente? E esses homens mesmo que dizem, é porque ela me provocou. Mas dá vontade de eu dar uma pisa nessas criaturas. Aí ele ia sofrer violência da minha mão. Isso não ia ser lei Maria da Penha para ele, né? Ia ser outra lei, mas... Né? Mas, gente, assim, provoca. Às vezes o cara é provocado quando tá jogando futebol. O cara é provocado quando tá fazendo todo tipo de esporte, ou no trabalho. Então, ele não abre nem a boca. Ele nem fala nada. Mas depois que senta a mão na mulher, ou é ruim dentro de casa, ou quebra as coisas dentro de casa, ou deixa passar necessidade. Não, eu faço isso, mas porque ela provoca, é porque ela merece, é porque ela gosta. Vamos melhorar essas coisas. E a gente tem que desconstruir essas coisas. Nós precisamos, viu, gente? Mulherada, nós precisamos desconstruir esta visão que existe e ela é muito séria. Outra, a violência doméstica só acontece em família de baixa renda e pouca instrução. Não é verdade? Não é verdade. E até esse mês eu vi, né, que eu acho que ela é uma campeã de jiu-jitsu. Sim, eu vi. Ela tinha apanhado, ela chegou a agressão física, mas também tinha mensagens de agressão psicológica, moral, patrimonial, né? Ele estava querendo extorquir ela, se eu não me engano. Sim. Então, quando uma mulher apanha, ela chegou no penúltimo estágio, né? Porque o último, infelizmente, é a morte, né? É o feminicídio.
Então, ela é uma pessoa que tem conhecimento, ela é uma pessoa que tinha força, pastora. Já pensou? Né? Ela tinha estratégias de defesa do jiu-jitsu e ela apanhou do homem. E uma coisa que as pessoas não entendem é que a violência psicológica, ela condiciona você. O grande problema, gente, o grande problema não é a violência física, é a violência psicológica. Ela paralisa o nosso físico, na verdade, né? A violência psicológica, ela vai lhe preparando para coisas piores. A violência psicológica, ela vai, assim, sendo dada em pequenas doses, né? São dosagens pequenas, sutis, diárias, constantes, não é? Em que a mulher vai se sentindo, olha, nós vimos a juíza que foi assassinada, né, que sofreu feminicídio. A gente vê aí várias mulheres que são mulheres instruídas, mulheres formadas, mulheres da lei. Nós vimos a policial que foi assassinada, a semana passada, se eu não me engano, no final de semana passada. Então, é assim, por que isso acontece? Porque aqui, aqui, ela já foi, primeiro começou lá. A violência psicológica começou lá, quando ela era criança, que ela via a mãe sofrer violência dentro de casa, não é? E ela sofria também, né? Exatamente, ela também sofria, só que aí não sabia, era criança, não percebia, né? Mas aí ela via o quê? O pai tratar mal a mãe, né? A mãe ficar calada, muitas vezes a mãe passar a mão por cima. Não, ficam quietas, porque seu pai está nervoso. É porque... Então, e aí quando ela se casa, ela já vai tendo aquele entendimento que ela precisa ter uma padronizada, ela sabe, se ele grita, eu tenho que ficar quieta. Né? Porque senão ela está provocando. E aí, o que é que acontece? Quando ela... E outra coisa, ela sempre tem aquela esperança, né? Não, mas vai passar. Então, ela vai suportando. E a violência psicológica também envolve a questão do amor que a mulher tem por aquela pessoa. E por causa disso, ela ela vai tomando aquele veneno sem perceber que está morrendo, né? Por quê? Porque ela tem amor, né? Porque ela tem amor. Então, essa conversa de que é só em família de baixa renda e de pouca instrução, não é verdade. É mito. É mito. A gente vê assim, é mito. É fácil identificar todo tipo de mulher que apanha. O tipo de mulher que apanha. É fácil identificar o tipo de mulher que apanha, né? Não é fácil. Não existe um padrão, né? Não existe um padrão. De Qualquer mulher pode viver violência, não a vida toda, mas ela pode ter um período, por exemplo, a maioria, assim, quando a gente vai olhar dos casos, já começa na adolescência ali, né, o namoro, já vai para na verdade, vou contar a história como que acontece. Vai mascarando, né? Eu vou falar a história como acontece. Sim. A menina está lá, dentro de casa, vendo toda a situação, sofrendo, querendo defender a mãe, ela não pode defender, porque ela é uma criança. E aí, quando ela chega na idade da adolescência, ela é tão carente, porque ela não tem atenção, amor dentro de casa, que ela procura isso em um outro homem, né, em outra pessoa, e ela sai de casa, pastor, infelizmente, né, para as adolescentes, né, cuidado. Sim. Elas saem de casa em busca de um homem, de uma outra pessoa que vai cuidar, que vai dar algo que ela nem sabe o que é, mas que ela sente falta, né? Vai suprir, ela e sente. Dali ela já sai para um relacionamento sem saber como vai ser. Infelizmente, a maioria dos casos, é verdade, ela vai estar ali vivendo, repetindo aquilo que viveu, que a mãe viveu, né? É verdade. Então, em algum período da vida, ela pode vir a ter conhecimento e entender que isso não é bom, que isso está prejudicando, ela pode sair da violência.
Então, ela pode viver na adolescência, mas na vida adulta ela não aceita mais. Exato. Ou ela pode não viver isso na adolescência, porque ela decidiu, por exemplo, estudar, trabalhar, mas na vida adulta ela cai na mão de um agressor. É verdade. Não tem como a gente olhar e dizer, essa dali vai. Não, e outra coisa, e na maioria, as mulheres, elas escondem, não é? Então, tá vermelho, eu bati no armário, eu bati na quina da mesa, passa uma maquiagem, um pó, né? Imagina, vai dizer assim, foi meu marido que me deu um murro, né? Não, eu tô assim, foi porque eu apanhei. Porque as outras vão dizer assim, como assim você apanhou? E não fez nada? Não é? Aí vem o julgamento, né? Não, apanhou, tá em casa. Se fosse eu... E o tal do se fosse eu é cruel. Como o tal se fosse eu é cruel. Primeiro, que não é. Não é? Outra coisa, ninguém sabe como vai reagir. Eu não posso... Não, mas se fosse eu... Não, a gente não sabe. Porque a gente não sabe os gatilhos emocionais que tem aqui dentro e que vai gerar qual tipo de reação. Então, não, mas se fosse comigo eu deixava, eu batia, eu isso, eu aquilo. Eu postei um vídeo que a menina está passeando com o cachorro, o cara vem de bicicleta e dá um tapa na bunda da menina, né? Então a menina chega, tem um susto... E ela deve dizer alguma coisa, que ele sai rindo, isso foi agora, né? E aí, o que é que acontece? Aí tem gente que fala assim, se fosse eu, tinha derrubado ele da bicicleta, não sei o que, não sei o que. Menino, pelo amor de Deus, imagina que ela nem imaginava passar por aquilo naquele momento. Não, e o pior é saber que ainda existe esta qualidade de ser humano nojento. Porque como é que a menina a moça tá passeando e o cara passa de bicicleta e dá uma tapa na bunda dele? Pelo amor de Deus, né? É absurdo dos absurdos. Agora, o bom é que tinha uma câmera filmando de frente e outra de costa. A cara dele aparece linda e maravilhosa. Com certeza, ele vai ser achado. E estes homens têm que servir de exemplo para os outros. Que não pode, não é direito, não tem direito, não pode fazer. Né? O nosso corpo é nosso. Não é parquinho de diversão de ninguém, não. Oh, pelo amor de Deus. Então, gente, voltando para cá, né? Então, a gente não sabe qual é a mulher que apanha. Não tem como identificar, mas toda mulher que a gente percebe, a gente tem que se mostrar do lado, tem que dizer, olha, eu estou aqui, você pode contar comigo, conte com minha ajuda. Eu posso até não entender a situação, mas eu estou com você para lhe ajudar. Ou eu conheço alguém que possa te ajudar. Ou eu conheço, né? Eu posso fazer alguma coisa. Então, isso também é mito. Que a gente pode, que o tipo de mulher que apanha. Não, e o pior, né? O mito. É fácil identificar o tipo. O tipo. Como se fosse assim, um objeto, algo, né? Que a gente qualifica, né? Essa aqui não é. Vamos lá. Para acabar com a violência doméstica, é só proteger a vítima e punir o agressor, não é verdade? Não, só isso não. Isso faz parte, né? Uma das medidas, né? Mas não é só isso. É nada, precisa de muito. E outra coisa, proteger a vítima e dar condições para que ela prossiga, que ela realmente fique curada, que ela fique bem, que ela dê prosseguimento à sua vida. É por isso também que eu falo tanto das políticas públicas, porque como carece de... Nós temos, mas precisamos melhorar, não é? Tem muitas leis voltadas para as mulheres, mas precisa melhorar e muito. E buscar conscientizar, né? Porque... Exatamente. Se leva em uma escola falando sobre o tema de violência doméstica, muitos alunos ali naquela escola, adolescentes, crianças, eles conseguem identificar que vivem em um ambiente de violência,
mas que eles não sabiam o que era violência. É verdade, isso acontece muito. A conscientização, desde a infância mesmo, nos colégios, onde tiver criança e adolescente, precisa levar a conscientização e ensinar como eles se protegerem, né? Procurar ajuda. E mesmo porque eu também acredito que é necessário ensinar a criança ou adolescente, porque para que os meninos também já vão tendo consciência, né, do que é uma violência, que o que ele vê o pai fazendo é uma violência, para que ele não reproduza aquilo. E também outra coisa, Dani, eu vejo necessário a conscientização para os homens, de homens trabalhando com homens. Por quê? Porque quando um homem fala para outro homem a respeito da violência doméstica, é visto diferente de quando uma mulher fala. Sim, é verdade. Sim. É verdade. Porque se disser assim, gente, não, pastora, eu não sou a favor de violência e eu aceito que qualquer mulher fale, não sei o que, não sei o que. Nem sempre é verdade, nem sempre é assim. A maioria dos homens, eles, quando nós vamos falar, eles às vezes fazem piadas, às vezes eles não levam a sério, porque vem logo com isso, não, mas apanha porque quer, é porque tem mulher safada. É porque, não, mas nós homens, não. Primeiro que o homem já se protege por natureza. Sim. Né? Já é o clube do bolinha. Já se protegem por vida. Então, mas como é necessário que homens se levem, por isso que eu sou muito a favor da campanha que tem no final do ano, que é a do Laço Branco, que são os homens pelo fim da violência à mulher. Não é? Então, eu vejo que nas empresas, onde tem número de homens, deva ser trabalhado, tratado. E aqueles homens que são identificados como agressores, eles serem tratados. Por quê? Porque tem a questão do psicológico, do emocional, do cultural, né? E também dos traumas que eles mesmos estão reproduzindo. Porque eles também um dia foram crianças, foram vítimas de violência doméstica e acabou reproduzindo aquilo por simplesmente acreditar que pode. Que não justifica ele agredir, né, outra pessoa. De jeito nenhum, de jeito nenhum. Nada disso justifica e não é isso que a gente quer passar. Não, pelo amor de Deus, não vou entender isso não. O que a gente quer passar é que existem as questões que levam, né, o homem a agredir, questão cultural, que ele acha que a mulher é propriedade, né? E a questão de começar a ser trabalhado com mais afinco a conscientização dos homens também. É porque a gente trabalha muito, fala muito de conscientização, muito com a mulher, mas tem que ser trabalhado mesmo o homem para que ele entenda. Em família, né, pastora? Em família. Porque uma família que existe um pai e uma mãe e um relacionamento abusivo, violento, aquelas crianças precisam ser cuidadas psicologicamente. É por isso que a conscientização de todos é muito importante, muito importante. Inclusive, assim, eu queria até, né, falar assim. Pode falar. A gente está no mês, né, no Agosto Lilás. Sim. E aí eu fico pensando, né, para a gente trabalhar essa questão de conscientização. E é uma coisa que eu pelo menos, quase não vi conscientização. Fora as lives que estão acontecendo, né, que desde a pandemia é muita live, todo mundo faz live, e isso ajuda muito. A gente não, eu assim, fisicamente eu não consigo ver atos que traz essa conscientização. Porque realmente... Como no Maio Laranja. São poucas pessoas que porque são assuntos que demandam, assim, algo muito pesado. Mas se alguém não se propor a falar sobre isso, muitas mulheres, muitas crianças e homens também ficam prisioneiros dos seus próprios... E nós sabemos que precisa ter ações dos atores públicos. Sim. Não é? E infelizmente, nós, por exemplo, eu
escutei, né? E eu falei aqui no programa. No mês de agosto, a conscientização é o mês todo. Na cidade de Lucena vai ter, no último dia 31, um trabalho na praça. Pelo menos está marcado para isso. Entendeu? Mas eu até agora não recebi informação, por exemplo, de que foi feito ações dentro dos colégios, dentro dos CRAs, dentro dos centros de convivência e fortalecimento de vínculo, que é onde realmente se trabalha a família, não é? Os CRAs é voltado para a família, para trabalhar também as famílias. Então, e nós ainda não temos, assim, as estruturas necessárias para que até como sociedade civil a gente também possa estar fazendo essas demandas, né? Estar também envolvido com essas demandas. É muito importante. Né? Que é uma coisa que eu anseio muito e que eu creio que nós estamos caminhando aí para... Porque, assim, uma formiguinha só não faz verão, né? É sempre aquela coisa assim, não, a pastora... então é a pastora. Então aí eu chamo outra mulher, mas ninguém quer se envolver. Por quê? Porque violência doméstica, porque nós moramos, em realidade, numa cidade muito pequena, então, aonde tem muita violência doméstica, tem realmente. E aí, por exemplo, nós poderíamos ter aqui uma rede Lilás, um trabalho voltado para as mulheres, tudinho. Ah, minha filha, mas é muito difícil. Por quê? Porque os agentes que precisariam estar envolvidos neste trabalho não estão. Aí, hoje, graças a Deus, eu tenho você aqui perto de mim, para a gente estar conversando sobre estas coisas, porque senão eu converso sozinha. Né? Porque eu converso sozinha, a verdade é essa. Todo mundo, que eu falo mesmo, eu converso sozinha. Então... Mas eu creio que logo nós vamos ter uma psicóloga, nós vamos ter uma advogada, nós vamos ter outras pessoas que possam estar engrossando esta fileira para que a gente possa trabalhar com mais afinco dentro das comunidades também, não é? Porque nós sabemos que em todos os lugares tem violência e a falta de conhecimento é terrível, né? E ainda hoje a gente vê, Dani, a questão de alguns querendo defender teses como abandonou o lar. Ainda tem camarada que se pega nisso. Não, mas ela saiu de casa, não tem direito a mais nada. E tem mulher que pega seus 2, 3 filhos, saem de casa acreditando realmente que não tem direito a nada, e aí volta para a casa do pai, da mãe, não é? Sem nenhuma condição, porque acredita. E então é onde a gente está sempre falando, sempre demarcando quais são os direitos que as mulheres têm para que elas não sejam mais lesadas nos seus direitos, não é? Mas a gente veio falar de mito. A gente vai falar, nesse dia a gente vai falar das leis. A gente se empolga, por isso que eu disse, passa rapidinho. A mulher não pode denunciar a violência doméstica em qualquer delegacia. Mito é verdade? É mito. Tanto ela pode como ela deve denunciar. E em qualquer delegacia. Porque nem todo lugar tem uma DEAN, uma delegacia especializada. Aqui mesmo nós não temos. Eu vi uma, eu fiquei tão feliz, eu vi uma ontem, eu estava em João Pessoa, e quando eu passei, eu vi. Né? Nós temos ali no Geisel, nós temos em Santa Rita, nós temos algumas delegacias especializadas, e quando não tem uma delegacia civil, né, uma delegacia comum, normal, não sei qual é o nome, porém, existem plantões de delegadas, porque coisa boa e o certo é mulher ser ouvida por mulher. Nós aqui estamos aí com nossa querida Rubenita, nossa delegada aqui de Lucena. Eu estou esperando aí ela ter um tempinho para a gente trocar uma ideia com ela, entendeu? É uma delegada top.
né? Assim, a gente se dá muito bem, graças a Deus. E ela realmente, ela pontua mesmo. E a mulher, lógico, a mulher tem o direito de levar a denúncia adiante ou não, né? Mas ela, quando vai lá, ela incentiva mesmo que a mulher faça tudo o que tem que ser feito, né? E, pastora, tem um detalhe, né, em questão, em gatilhos emocionais, que a senhora falou assim, é melhor, né? Claro que se for um homem que for atender, né, tem que ter alguém para atender, tudo bem. Mas quando uma pessoa, não vou nem falar a mulher, quando um ser humano, ele é agredido por um homem, ele pode vir, né, a mulher mesmo, a mulher agredida por homem, agredida pelo pai, né, desde a infância, aí o marido. E aí, quando ela chega na delegacia, abalada emocionalmente, ela se constrange. Quando ela se dá de frente com outros homens, aquilo pode trazer gatilhos nela que vai atrapalhar, vai... Inibe. Exatamente. Então, o bom é que a delegacia da mulher já está falando, né? Tem que ter mulheres ali, delegadas, que saibam também acolher, né? Porque é muito importante. Não é só a denúncia, é o acolhimento. Que não haja julgamento, porque esse lugar é um lugar para acolher, não para julgar, porque já tem tanta gente julgando, né? Tem assim, tem várias capacitações que são feitas justamente para tratar isso, para receber, né? Fazer o acolhimento humanizado dessas mulheres que já estão tão fragilizadas. Porque muitas vezes é aquela coisa. A pessoa vai prestar uma queixa. Aí chega lá, aí acontece alguma coisa, retira. Quando a mulher volta novamente, muitas vezes, você de novo, isso vai dar em nada. Não tem esse direito. Não tem. E embora a gente saiba que ainda existem muitos profissionais, existem muitas pessoas muitos que estão à frente atendendo e que ainda também não têm o devido preparo. Precisa ser capacitado. E eu ainda acredito que até por resistência, sabe? Porque eu, como presenciei, participei de muitas capacitações, eu vi que foi muito trabalhado dentro da Polícia Civil, dentro da Polícia Militar, entendeu? Mas tem resistência sim. Sabe, tem muitas pessoas que atendem essas mulheres e que têm uma resistência, porque basta que tem casos em que a pessoa, o agressor é preso no ato infragante e a viatura chega lá na frente e solta. Hoje, eu espero que não esteja mais acontecendo isso, mas houve tempo em que, quando nós, gestoras no tempo, né, nos encontrávamos, isso era tratado e muitas vezes foi levado ao comandante, entendeu? Então, lógico que aí foi sendo preparado, sendo tratado, capacitado e mostrando que tem gente que está de olho, que a gente está de olho, né? Tem que ter, né? Tem que ter alguém que vá fiscalizar as coisas que precisam ser feitas. Precisa ser feito. Então, igual, não é? Por isso que também eu falo aí no meu programa passado e falo sempre, a gente precisa ver quem são as pessoas que a gente está levantando para ser nossos representantes, não é? Porque eu preciso de ter vereadores que entendam as minhas demandas, as minhas necessidades, enquanto cidadã, enquanto mulher, né? Essa questão dos ônibus, depois de determinada hora, e eu não estou falando da cidade de Lucena, não, gente, é muito mais do que isso. Quando a gente fala de direitos, a gente não está focado aqui, não, a gente está indo além. Existem muitas coisas que precisam realmente ser colocadas em prática para que a gente possa ter nossos direitos garantidos e evitar situações como o caso da moça que o motorista de Uber colocou ela dormindo lá no chão e um outro cara colocou ela, levou ela para um campo e estuprou ela, não é? Quer dizer, uma barbaridade. Então, se tem uma ferramenta onde
pronto, não pode abandonar uma mulher, por embora ela esteja embriagada, embora ela tal e tal e tal. Ah, mas por que faz isso? Porque está procurando. A gente precisa acabar com essas falas. Não, mas é porque quis. Não, mas olha a roupa que ela estava usando, olha onde ela estava, olha o que ela estava fazendo. Pelo amor de Deus, ninguém faz isso com o homem, né? Mas com a mulher, pelo amor de Deus. Eu já vi, pastor, uma cena. Eu nem falo. Homens bêbados, né? Embriagados, e aí queria ir para casa, não conseguia andar. Montou o piloto, botou o embriagado que estava quase caindo e foi um atrás para ele segurando. Mas levaram para casa. Mas levaram para casa. A união. Entendeu? Então a gente vai vendo, no nosso dia a dia, a gente percebe tantas coisas, né? Então, e é outra coisa, e as mulheres precisam cada vez mais acabar, né, com esse negócio de que mulher não apoia, mulher não... É sua amiga, está embriagada, vai com ela para casa, leva ela para sua casa, né? Para que realmente haja esta sororidade real. Ser um apoio, né? Ser um apoio verdadeiro. Vamos lá. Se a situação fosse tão grave, a vítima abandonaria logo o agressor. É mito também. Né? Já falamos aqui. Não é, cada caso é um caso. Eu conversei aqui com o Nid esses dias. Sim. Imagina que aquela menina se submeteu tantos anos porque quis. Não. Porque ela não tinha condição de sair. Se torna, a gente até já falou, né? A pessoa, ela fica com aquilo assim, essa é a minha realidade. Ela se torna não adianta, né, eu lutar, porque não mudou até hoje. Olha, a mulher se torna refém até de seus próprios pensamentos. Porque olha, por exemplo, eu falei há pouco a respeito da mulher cristã, né? Que denuncia. Quantas mulheres pensam, eu estou passando isso, é porque Deus quer. É porque Deus permite. E é dito na igreja. Né? Só não na que eu pastorei, viu, Passe gente? na prova. Tem que orar para passar na prova. Tá no deserto. Para ser aprovado. Não é assim. Não é. Não é assim de jeito nenhum. E aí causa revolta, porque muitas mulheres, assim, sempre a gente usa algum dispositivo para justificar. Não, mas é porque Deus, não, mas é porque se eu tivesse um pai que cuidasse de mim, que me protegesse, tal, sabe lá se seu pai não ia ficar do lado dele? Né? Não dizer assim, não, minha filha, é porque você é atrevida e você provoca ele. Porque eu já vi isso. Eu já vi isso. De dizer assim, não, mas ele perde a cabeça porque ela é atrevida. Ela não fica calada. Ela devia ficar calada. Né? Então, quer dizer, sempre procura-se justificativas. Né? E não tem justificativa, não tem. Porque a gente tem que parar com essas coisas. Pastor, essa questão religiosa é muito grande, assim, né? Isso é uma conversa... Muito. Mas uma coisa que me veio agora à mente, assim, se fosse algo de Deus, a mulher está em sofrimento, claro, ela escolheu o cônjuge. Sim. É uma responsabilidade, né? A gente precisa ter autorresponsabilidade e entender que o outro faz comigo aquilo que eu permito. Então, quando a mulher ela toma essa consciência de qual é a minha responsabilidade, o que eu não vou aceitar mais, né? Então, assim, a mulher está sofrendo, está apanhando, está em depressão por conta de um casamento que está falido, né? Sim. Que só ela está lutando. E quando a religião entra, eu penso assim, eu até vi a cena aqui, né? Por que então Jesus não deixou apedrejar lá aquela mulher? Não é? Ela tinha adulterado. Não é verdade? Ele não trouxe nenhuma desculpa justificativa. Não, pelo contrário, ele passou logo na cara. Quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E ali ele apoiou ela. Não é, né? Isso? Então, aí a gente vai vendo que, porque foi criado dentro também da religião muitas coisas que não tem nada a ver com Jesus. Essa que é a verdade. Criaram tantas coisas que, mas isso aí é o assunto para outro dia. Já tem quase uma violência religiosa. Já tem quase uma violência religiosa. É verdade. Porque, minha filha,
E assim, eu digo assim, gente, olha para Jesus, meu Deus, lindo, maravilhoso Jesus. Jesus, olha, eu olho, assim, eu imagino assim a cena, Jesus pensando assim, se eu for conversar com a mulher samaritana no meio desses homens, eles não vão entender, nem vão deixar ela se aproximar de mim. Vão comprar pão, que eu vou conversar aqui com ela. Entendeu? Então, Jesus... É muito lindo quando a gente vai ver. Né? Então, eu digo assim, Jesus, ele foi realmente o primeiro homem da história a se posicionar a favor das mulheres. Aí, não pode isso, não pode aquilo. Gente, pelo amor de Deus, as mulheres mantinham o ministério de Jesus, seguiram Jesus, não é? Lógico que elas não eram nomeadas nem faladas como... Por quê? Porque quem escreveu foram os homens, e muitos homens não viam necessidade de relatar. Não, mas se fosse a vontade de Deus, mas as que estavam lá, o nome das que estão na Bíblia já é o suficiente para a gente saber que os homens abandonaram Jesus e as mulheres ficou até o fim. Só isso que eu tenho para dizer. Que aí se eu for entrar nesse detalhe, porque eu já tive muita discussão por causa disso. Verdade. Porque as mulheres ficaram lá até o fim, mas os homens correram, não é? E Jesus, quando apareceu para as mulheres. Ainda detalhe, quando ressuscitou, ele apareceu para as mulheres. Quem quiser, então, não existe pastora, não tem mulher que não sei o que, não sei o que. Tem não? Pois sinto muito, vai perguntar para ele. Porque eu faço o que ele mandou eu fazer, e eu faço lindamente. Quem não acredita, quem não aceita, problema, estou nem aí. Jesus apareceu para as mulheres. Amém? Amém. Glória a Deus. Então vamos lá. Em briga de marido e mulher, não se mete a mulher. Não, antes disso. É melhor ficar na relação mesmo sofrendo agressão do que criar os filhos sem pai. Essa é uma agressão terrível. Essa é uma violência terrível com as crianças. Mas a mulher, ela tem a consciência que seria ruim. Ela não se sente capaz de criar os filhos sozinhos. É uma mentira que é contada. Exato, porque, como a senhora já falou da questão financeira, né? Vai lá, constrói tudo e aí depois a mulher pega os filhos e sai de casa. É expulsa de casa. É verdade. Então, ela, na verdade, ela não se mantém porque ela gosta, porque ela, às vezes, não tem nem amor por aquele homem, é uma dependência emocional que ela tem. Exatamente. E que é muito difícil, precisa tratamento, né, para a mulher poder sair desse lugar. Isso. Ela precisa ser fortalecida por alguém, né, como a senhora estava falando, tem que ter um apoio, não adianta dizer, sai de casa, denuncia, sai de casa, aí sim, ela vai para onde? Ela precisa de toda uma estrutura que vai ajudar ela, né? Precisa. Então, ficar com os filhos, ela pensa que seja o melhor, porque ela está dentro de uma casa, querendo ou não. Então, infelizmente, né? Isso é um mito, mas é um mito que ela tendo conhecimento, ela tendo consciência e tendo apoio, ela consegue entender que o melhor que ela faz para os filhos é sair de um relacionamento violento. Exatamente. E já que a gente falou nisso, eu queria também falar aqui para a gente estar encerrando, justamente sobre a nova lei, da questão da guarda compartilhada, que agora não é mais obrigatória, que não pode, quando envolve violência doméstica. Sim. Não é? Porque essa questão da violência, e aí a guarda compartilhada, a criança é obrigada, não é, a ir, porque se a criança não vai, o pai vai e denuncia que a mãe está impedindo a criança de estar na companhia dele, a criança, né? Mas olha, não mais. Não mais. Então, mulherada, você que sofre violência doméstica, entenda que seu filho não é obrigado. Você não é obrigada a compartilhar a guarda, porque muitos têm usado isso para matar as mulheres. Sim. Né? E para também prejudicar, continuar prejudicando as crianças. Então, deixa eu só ver se eu consigo ler aqui. A Comissão de Constituição de Justiça e de Cidadania da Câmara dos Deputados aprovou em caráter conclusivo
o projeto de lei 2491/19, que impede a guarda compartilhada de filhos quando há risco de algum tipo de violência doméstica ou familiar praticado por um dos genitores, conforme o projeto, nas ações de guarda antes de iniciada a audiência de mediação e conciliação, o juiz deverá perguntar às partes e ao Ministério Público se não há risco de violência doméstica ou familiar, fixando o prazo de 5 dias para apresentação da prova ou de indícios pertinentes. Se houver, será concedida a guarda unilateral ao genitor não responsável pela violência, já aprovado pelo Senado, tá bom? Maravilha. Não é? Isso é uma conquista também. E eu quero dizer para vocês, mulheres que me ouvem, que nós, mulheres, temos hoje estas leis, muitas coisas a nosso favor, porque tem mulheres lutando. Sim. Volto sempre a repetir, não foi um homem que acordou de manhã cedo e disse, o que é que eu posso fazer para tornar o mundo das mulheres melhor? Ó, tem mulher na rua, tem mulher brigando, tem mulher lutando, tem mulher falando, tem mulher ali em cima o tempo todo. Então, mulheres, vamos deixar... é porque papo de feminista, gente. Não é porque a gente feminista se tornou também... Nós vamos qualquer dia falar sobre o mito do feminismo, porque tem muita coisa que não é verdade. Tem muita coisa que foi construída em cima para favorecer uns e outros, não é? Mesmo porque tem muita coisa acontecendo que nós precisamos tratar. Tem muitas coisas sendo inseridas dentro da política da mulher e que verdadeiramente não tem nada a ver com nós, mulheres. Então tem muita coisa para ser trabalhado, tem muitos desafios que mulheres precisam conhecer, saber e enfrentar. Tá bom? Gente, prazer ter você aqui. O prazer é meu, eu agradeço pelo convite. Já é mais do que um convite, é intimação, tá, gente? Intimação e estar aqui. Então, agradeço mais uma vez. Espero que você venha sempre quando você se quiser vir. Não, sempre não, já vou já convocar para setembro, porque setembro é mês de conscientização para a prevenção ao suicídio, não é? E nós temos muito a falar também a esse respeito. Sim. De muitos que tiram suas vidas até mesmo por conta de violência. De violência. Né? Então, Dani, beijo no seu coração. Beijo no seu coração. E se Papai do Céu... Sim, gente, beijo para todo mundo que assistiu ou vai assistir ainda. Obrigado à HB Surfwear, ao Empresarial MZ Benício, a Amazon Estrútil e Viver Nutri Brasil. Logo, logo está com as portas abertas para todo mundo ir lá se alimentar do que é bom e faz bem para a saúde. Semana que vem, Papai do Céu permitir, a gente volta.